dia para quem vai assistir de manhã. O tema dessa semana, lugar de fala e apropriação cultural. É um tema que está em evidência e, ao mesmo tempo, ele é extremamente abstrato. Então, a gente precisa pensar algumas coisas para conseguir desenvolvê-lo, tá? É comum hoje a metáfora lacrou. Quando alguém lacra, normalmente são os grupos minoritários de resistência. O que está implícito aí é o fim do debate, é como se um debate pudesse ter uma resposta objetiva que colocaria todas as outras na condição de inválidas. E aí a gente já começa a discutir qual é o grande paradoxo do lugar de fala e da apropriação cultural, que é justamente a ideia de que há um lugar de poder no discurso que é mais importante do que aquilo que o discurso diz. Significa, na prática, é mais importante saber quem é que está dizendo do que aquilo que está sendo dito. Por outro lado, o que a gente pode pensar? Se um homem branco fala a respeito da condição da mulher negra, o fato dele ser homem e o fato dele ser branco desqualifica aquilo que está sendo dito? Existem discursos que são civilizatórios, ou seja, que tendem à universalidade independentemente do lugar de fala de quem está falando? É essa discussão que a gente tem que colocar em evidência para vocês, tá? O lugar de fala é uma teoria que vai sendo desenvolvida a partir de Freud. Quando Freud chega à conclusão que o neurótico ele tinha a experiência da dor, mas ele não conseguia decodificar essa experiência direito, ele já vai fazer a primeira cisura entre a experiência e a autoridade do discurso. Eu posso estar dentro de uma experiência e não saber expressá-la, e não conseguir decodificá-la do ponto de vista simbólico. Mais tarde, quem vai falar sobre isso pra gente é o Foucault, e a ideia do Foucault, gente, é sempre perguntar quem é o autor, quando você enuncia alguma coisa, sobre qual ponto de vista você está enunciando. Agora, quando o Foucault propõe pra gente quem é o autor, que inclusive é título de uma obra importante dele, o Foucault em momento nenhum está dizendo pra gente que apenas mulheres podem falar sobre feminismo, ou apenas os negros podem falar sobre racismo, ou apenas os homossexuais poderiam falar sobre a experiência da violência contra a homossexualidade. O que o Foucault quer dizer pra gente, galera, é que existem lugares de poder para o discurso. E quando você se apropria desse discurso, você se apropria junto desse lugar de poder. Caso contrário, se a gente continuar achando que apenas grupos minoritários podem expressar o seu lugar no mundo, o discurso todo vai virar uma briga por poder político. E o risco que a gente corre é de desvalidar exatamente aquilo, por exemplo, que uma mulher negra fala sobre o feminismo negro. Ela supostamente está falando porque aquilo é verdade, porque aquilo é uma informação importante no caminho da civilização, ou ela está falando só porque ela quer tomar o poder. Se ela só quer tomar o poder, e o seu discurso não tem nada de verdade, não interessa para a civilização. Ele perde o poder da universalidade. Então, quando a gente pensa nisso, evidentemente outras questões aparecem também, como por exemplo da apropriação cultural, Quando eu uso um turbante numa festa, por exemplo, o turbante, que é uma peça de vestimenta que representaria a cultura negra, eu necessariamente estou parodiando, ironizando, ou desmerecendo a luta negra, ou simplesmente eu posso estar usando o turbante como uma forma de respeito, de referência. Usar uma roupa que faz parte de marca de resistência de outras culturas é necessariamente um fetiche capitalista? Eu tenho dinheiro, eu vou lá e compro? Vamos ver o que a Djamila tem para dizer para a gente sobre isso? Conversar com vocês sobre apropriação cultural. Eu acho que isso é um tema muito importante de ser abordado, isso é uma coisa que eu repenso todos os dias. Eu acho que o cabelo, o que você usa no seu cabelo, como você usa o seu cabelo, sua roupa e tal, tudo isso é
uma forma muito grande de expressão. Eu sempre acho que tudo aquilo que eu uso e visto canta junto comigo no palco. Quando a gente discute apropriação cultural, a gente está falando não é o que cada um pode ou não usar, porque as pessoas podem, elas podem ir na loja e comprar. Né? O debate nunca foi esse. Eu acho que a questão é, esses grupos sociais, dessas culturas que estão sendo apropriadas, o que elas estão ganhando, o que elas estão recebendo em troca com essa apropriação? E o que essas pessoas que se apropriam dessa cultura, que gostam tanto dessas culturas, estão fazendo de fato na contribuição na luta para melhorar a vida dessas pessoas. A apropriação cultural é quando uma cultura dominante utiliza símbolos de uma cultura dominada, ou a gente pode trocar dominada por explorada, por exemplo, ou minorizada e tudo mais, e usa esses elementos esvaziando de significado. Falando da cultura negra, por exemplo, e uma peça-chave que a gente consegue entender a apropriação cultural é o uso do turbante. Quando a gente pensa que mulheres negras estão usando turbante, elas estão ali na busca da criação da sua identidade, busca da criação de todo esse histórico, também a partir do discurso estético, do que o processo racial de construção da sociedade brasileira os tiraram dessas mulheres, desde os processos de escravidão, processos de sequestros, violências que foram acontecendo aqui no nosso país. Logo, quando a gente usa turbante, é uma forma de ressignificar esses processos e é uma forma de reconstruir a nossa identidade. E eu acho que esse assunto da apropriação é uma coisa que realmente vale ser discutida, porque o que eu acho disso é que muitas vezes o estilo de cabelo, como tranças, as tranças Rastafari ou Anagô, seja lá qual for, elas são muito estéticas e acho que são muito atraentes e várias pessoas realmente, sejam elas negras ou não, se interessam por usar esse tipo de cabelo. A verdade é que muitas vezes esse tipo de penteado só se torna algo bacana quando é uma outra pessoa usando, quando é uma pessoa branca ou etc. É complicado quando, por exemplo, isso que é um estilo de proteção, porque eu estou fazendo transição do meu cabelo e estou usando as tranças porque fazem parte da minha sexualidade e porque protegem meu cabelo, viram, não sei, uma parada assim de moda na cabeça de outras pessoas, quando isso nunca foi, por exemplo, alvo de atenção antes, desde sempre, na cabeça de mulheres negras. A apropriação cultural se dá como uma mulher não negra utiliza esses símbolos esvaziando todos esses significados, ou pelo belo, ou pelo estético, ou porque é bonito, ou porque é cool. Tudo bem usar turbante. É importante também dizer que a gente não discute questões sociais de forma individual. Então aqui a gente não está dizendo, mulher, você não pode usar, homem branco, você não pode usar. A gente está querendo dizer, você deve usar. O que você está contribuindo para as questões raciais do Brasil? Você pode falar, essas questões não me interessam, mas devia interessar, porque a gente está falando de uma sociedade brasileira, a gente está falando da maioria da população brasileira, a gente está falando de mulheres que são violentadas, a gente está falando de um grupo social que morre pela cor da sua pele, que trabalha menos pela cor da sua pele, e aquele uso do turbante é quase que um acalanto, uma força para continuar seguindo e lutando por questões sociais muito mais sérias. Um exemplo, a etnia Maasai da África do Sul está processando várias empresas da indústria da moda, porque utilizaram muito colares das suas culturas, venderam em galerias riquíssimas, e essas pessoas não ganharam nada. Então, cadê a contribuição, cadê a fatia do bolo, cadê dividir esse dinheiro, cadê dividir a importância de entender que aquelas pessoas precisam ser tratadas como seres humanos? Então, quando esses grupos estão sendo aviltados, estão sendo marginalizados e violentados, não existe uma contribuição de fato nessa luta. Mas na hora de se apropriar da cultura existe. Acho que o debate principal é esse. Nós, pessoas negras, os grupos indígenas, a gente quer ser respeitado, a gente quer ter as mesmas oportunidades, a gente quer que os nossos direitos sejam tão populares quanto as nossas culturas. Então, eu acho... A gente acabou de ver aí o vídeo da Djamila falando a respeito da apropriação cultural na moda, tá? Um outro tema interligado, evidentemente, é o lugar de fala. O lugar de fala, inclusive, que é a base hoje da resistência dos grupos minoritários. Quando um grupo minoritário propõe que só pode falar sobre a experiência da mulher negra quem é negro, ou quem é negra, e só pode falar da experiência do homossexual quem é homossexual, ele está esvaziando o discurso daquilo que seria o seu teor substantivo, ou seja, uma tendência de que o discurso, gente, ele pode trazer no seu bojo uma verdade que é uma verdade interessante para uma sociedade que se quer progressista, que se quer mais humana, que se quer mais civilizada, independentemente do interesse que está em pauta. Tanto que o melhor exemplo que a gente tem sobre isso é a Alemanha pós-Segunda Guerra Mundial.
Quando há passeatas, por exemplo, pelos direitos dos homossexuais, como a passeata na Avenida Paulista de São Paulo, todos os alemães vão, sem exceção, inclusive os héteros com família, porque eles entendem que não é brigar pelo direito dos homossexuais, eles entendem que é brigar pelo direito da liberdade, que é um direito mais universal. Mas a Djamila tem algumas coisas a dizer para a gente também a respeito do conceito de lugar de fala, que é o vídeo que a gente vai ver agora. A origem, né, do conceito do lugar de falar ela é imprecisa. A gente acredita que ele tenha sido criado a partir da tradição da teoria racial crítica, estudos sobre diversidade, algumas autoras negras que começam a discutir essa questão, não só negras, mas latinas, indianas, como a Spivak, de quem pode falar numa sociedade patriarcal, racista, onde o discurso legitimado é o discurso do homem branco heterossexual. Como que as outras vozes são consideradas outro, né, o outro, que não aquele que não é a norma, e como que esse regime de autorização discursiva impede que esses outros, considerados outros, façam parte desse regime e tenham o mesmo direito à voz, e voz não é no sentido de emitir palavras, mas no sentido de existência mesmo, de pensar discurso de uma maneira muito mais ampla, Foucaultiana, de discutir poder, de fato. Porque quando a gente fala de lugar de fala, a gente está falando de lugar social, de localização de poder dentro da estrutura e não a partir da vivência especificamente ou de experiência individual, que muitas vezes acaba sendo a confusão que as pessoas fazem. Então eu quero discutir como que o grupo social negro, por fazer parte desse grupo, compartilham experiências em comum e como que essas experiências elas são atravessadas dentro dessa matriz de dominação que impede que esses grupos existam em determinados espaços, e como que esse grupo localizado no poder precisa começar a se pensar do que significa ser branco, do que significa pensar a questão racial a partir da branquitude, porque tem todo um estudo sempre sobre os grupos subalternizados, né? E os grupos localizados no poder não se estudam, não se pensa o que significa lugar de fala, o que significa esse homem branco pensar a partir desse lugar, porque ele não se vê como marcado, ele não se vê como alguém que fala a partir de um lugar. Então ele olha para uma mulher negra e diz: você é específica, você é mulher negra. Olha para uma mulher, você é específica porque você é uma mulher. Mas ele também não se entende como específico, ele se entende como universal. Uma outra confusão grande é confundir lugar de fala com representatividade, né? Que aí você cria uma visão essencialista, né? De achar que só o negro pode falar de racismo. Se estamos em relações raciais, em relações de gênero, é importante que as outras pessoas debatam sobre esse tema. Então, claro que de repente uma travesti negra, ela não vai se sentir representada por uma mulher branca, mas aquela mulher branca, a partir do lugar que ela ocupa, pode pensar criticamente da situação da travesti negra, como é que ela pode se responsabilizar e pensar criticamente desse lugar que essa travesti ocupa. Então todo mundo tem lugar de fala, eu acho que é isso que às vezes as pessoas não entendem, esse não é o meu lugar de fala, eu não tenho lugar de fala, todo mundo tem porque está localizado socialmente, né? Mas é como que falar a partir do seu lugar sobre outras questões, né? Então a pessoa branca deve discutir racismo, até porque faz parte do grupo que historicamente se beneficia dele, mas ela vai discutir a partir de um outro lugar, como que ela, como branca, pode pensar a situação racial no Brasil, que passa por desnaturalizar lugares, por exemplo, que passa a começar a se incomodar, a se questionar, por exemplo, enfim, na universidade, um exemplo, por que só tem professores brancos e por que só as mulheres negras limpam os banheiros? Né? Isso é natural, né? Tem que começar a desnaturalizar isso, começar a refletir sobre isso. Então é como que a partir desse lugar ele começa a entender a sociedade e começa a se responsabilizar por isso. Eu acho que o lugar de fala nesse sentido acaba sendo uma postura ética, né? Como que eu, do grupo que é localizado no poder, posso contribuir para uma sociedade menos desigual. Moçada, depois da Djamila Ribeiro, a gente vai discutir Freud, vai discutir Foucault. Vamos para a aula? Vamos pensar esse tema com um olhar contemporâneo? Até já!